Então nós estamos vivendo a série Um Mês para Viver. O texto inspirativo para a nossa série é o Salmo capítulo 90, versículo 12, que diz o seguinte: faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Mais uma vez, faz com que saibamos como são poucos, você pode ler comigo, vamos lá? Faz como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Então a ideia da série é justamente essa. À medida que nós nos deparamos com a realidade da nossa finitude, com a realidade que nosso tempo aqui é limitado, isso vai gerar em nós um poder para transformar a nossa vida. Vai gerar em nós um poder para nos libertar do comodismo, nos libertar das prioridades erradas, nos libertar dos sentimentos doentios, como a ira, a raiva, a mágoa, o rancor e outras coisas mais. Se você tem apenas 30 dias de vida, então você não pode desperdiçar esses dias com esse tipo de coisa. Então a ideia da série Um Mês para Viver é essa: vamos viver como se estivéssemos morrendo, porque quando estamos morrendo, terminamos priorizando aquilo que realmente deveríamos ter priorizado durante toda a nossa vida. Então, o que você faria se tivesse apenas mais 30 dias para viver? Nós perguntamos isso às pessoas da nossa igreja e nós vamos passar um vídeo aí com alguns depoimentos sobre isso. Tentaria ser mais presente na minha família, os amigos. Tentaria aproveitar um pouco mais esses pequenos momentos com os irmãos. Tentaria cada dia mais refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus, pois tudo isso já estava escrito, né? A gente tem um dia de nascer e a gente tem um dia de morrer. Como diz que do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. Então é isso, divulgar um pouco mais a palavra de Deus para alcançar quanto mais pessoas, um público maior. Se eu descobrisse que só tinha 30 dias de vida, ou seja, um mês, a única coisa que eu ia fazer, ia pensar é aquela velha história: orar sem cessar. Orar sem cessar era a única coisa que eu pensaria aqui na minha cabeça. Foi me perguntado o que eu faria se eu tivesse apenas 30 dias de vida. Bom, eu aproveitaria ao máximo a minha família, estaria próxima dela, inclusive daqueles que estão mais distantes. E, para ser bem sincera, buscaria o perdão de algumas pessoas. Eu ficaria mais perto da minha mãe, viveria mais tempo com ela. Hoje ela não é tão próxima a mim quanto eu gostaria, então se eu só tivesse 30 dias, eu ficaria os 30 dias mais perto da minha mãe. Ok, uma salva de palmas aí para as pessoas que tiveram coragem aí de dar entrevista. Eu só deixo a pergunta: por que não fazer isso agora então? Não é verdade? A mensagem de hoje, nós vamos para a mensagem 3, e o tema da mensagem de hoje é vivendo humildemente. Vivendo humildemente. Então, se você tem apenas poucos dias de vida, então seria bom viver da forma certa, e a forma que Deus quer que nós vivamos é de forma humilde. Eu vou fazer aqui como a gente normalmente faz lá na escola, na escola de educação por princípio, lá no colégio. Sempre que a gente vai começar alguma coisa, a gente faz a definição da palavra. Então olha só a definição de humildade. Tem no PowerPoint. Humildade, qualidade de humilde, capacidade de reconhecer os seus próprios erros, defeitos ou limitações. Então essa é a definição de humildade, a qualidade daquele que é humilde, qualidade de humilde, capacidade de reconhecer seus próprios erros, defeitos ou limitações. A pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: por que precisamos de humildade? Se nós sabemos que os nossos dias são limitados, então por que nós precisaríamos nos preocupar com humildade? Por que precisamos de humildade? Você pode pegar esse seu esboço, você pode pegar a caneta que está aí no bolso da cadeira da frente, você já pode preencher o primeiro ponto aí no seu esboço. Então, primeiro, nós precisamos de humildade para reconhecer que não encontraremos o propósito para as nossas vidas em nós mesmos,
mas somente em Deus. Então você precisa de humildade para reconhecer isso, que você não vai encontrar o propósito para a sua vida buscando em você mesmo, mas somente se buscar em Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 24 diz assim: quem pode descobrir a razão da vida? Observe que o livro de Eclesiastes foi escrito há quase 3.000 anos atrás, e essa pergunta sobre o propósito da vida, sobre o sentido da vida, sobre a razão de existir, já era uma dúvida latente no coração do homem. E aí o sábio escreve: quem poderá descobrir a razão da vida? Nenhum ser humano pode descobrir por si mesmo, olhando apenas para si, sobre qual é o sentido da vida. Meus amados, é inacreditável e frustrante observarmos que a maioria das pessoas, elas morrem sem jamais terem descoberto qual o propósito da sua vida. Elas partem daqui sem nunca terem descoberto o porquê da sua existência, o que é que estavam fazendo aqui, por que elas existiram. Eu diria então que essa é a maior tragédia de todas. A maior tragédia da vida não é morrer é apenas uma passagem. A maior tragédia da vida é você viver uma vida inteira sem propósito algum. Essa é a grande tragédia da vida, é você viver uma vida sem propósito, sem entender o seu significado, sem saber por que você está aqui. E a maioria das pessoas, infelizmente, vivem nesse nível que eu chamo de um nível de sobrevivência, apenas existindo. São pessoas que estão o tempo todo ocupadas com o seu trabalho, pagando as suas contas, quando conseguem pagar as suas contas, e quando muito, elas conseguem aproveitar o final de semana. Então viver para essas pessoas é apenas aproveitar o final de semana. Mas as vidas delas não têm muito sentido, não tem muito propósito. É trabalhar para pagar as contas, para comer, para viver, para trabalhar. E o viver termina sendo um final de semana que aproveita, que descansa ou que faz algum tipo de lazer. E elas terminam partindo daqui sem nunca terem encontrado a resposta para a pergunta: quem sou eu? Por que estou aqui? Por que ou para que eu existo? Eu imagino que ao descobrir que você está morrendo, se você tiver a oportunidade, porque nem todos têm essa oportunidade, morrem sem saber que estavam morrendo, de uma hora para outra, mas eu imagino que se você tiver a oportunidade de descobrir que está vivendo os seus últimos dias, você desejaria ter a certeza de ter cumprido o seu propósito, ter cumprido o seu chamado. Você gostaria de descobrir e saber que você tinha vivido com um significado, tinha cumprido uma missão, tinha cumprido o seu propósito. Na verdade, todos nós deveríamos morrer, deveríamos partir com o mesmo sentimento com quem partiu o apóstolo Paulo. Quando Paulo percebe, pelo discernimento do Espírito Santo, ele percebe que está vivendo os seus últimos dias, Paulo faz uma declaração maravilhosa. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7. Aqui é a segunda carta de Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, aquele a quem ele havia preparado, e ele agora escreve uma carta meio que de despedida, e a carta é pedindo que Timóteo venha logo vê-lo, porque ele sabe que está vivendo os seus últimos dias, e que se Timóteo não vier logo, não vai dar tempo de vê-lo pela última vez. E aí Paulo escreve assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você pode ler isso comigo, a última parte? Combati, completei, guardei fé. Olha que maravilhoso. Paulo, ele contempla que está vivendo os seus últimos dias, e o que ele tem a dizer é isso: combati um bom combate, cumpri ou completei a carreira e guardei a fé. Guardar a fé não é escondê-la, mas é preservei a minha fé, não abandonei a minha fé, eu vivi intensamente a minha fé. Bom seria que todos nós, ao contemplarmos a chegada da morte,
nós pudéssemos dizer como Paulo disse: combati um bom combate, completei a minha missão, a minha carreira e não neguei a minha fé. Mas onde nós encontramos as respostas para as questões existenciais da vida? Onde é que nós encontramos que carreira é essa que eu tenho que correr? Que propósito é esse que eu tenho que cumprir? Onde é que nós encontramos as respostas para as questões existenciais da vida? E a verdade é que você não vai encontrar a resposta ou as respostas para isso olhando para dentro de você, como sugere alguns livros de autoajuda, que diz que olhe para dentro de você e você vai encontrar uma missão, olhe para dentro de você e você vai encontrar um propósito. Você também não pode fazer como alguns livros de autoajuda diz, que você pode criar o seu próprio propósito. Não há sentido nisso, você não pode criar um propósito para si, porque vai ser algo vazio. Você vai correr atrás daquele propósito que você vai inventar, e quando você alcançar, você vai ver que correu atrás do vento, porque não passava de um plano seu, de um sonho seu, e não tinha nada a ver com o chamado de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida. Para onde é que você precisa olhar então, para descobrir o seu propósito, a sua carreira, o seu chamado? Para descobrir sobre o seu propósito, você precisa olhar para Deus, simplesmente porque Ele é o autor da sua vida. Se você quer descobrir para que serve alguma invenção, a melhor forma de descobrir para que serve uma invenção é perguntando a quem? Ao inventor. Por que você criou isso? Para que serve isso? Se o inventor não estiver lá para você perguntar, existe uma outra forma prática de você descobrir para que serve a invenção. Sabe qual é? Leia o manual do fabricante. Leia o manual do inventor. E qual é o nosso manual do fabricante? A Bíblia. Então você quer descobrir qual o seu propósito, você quer descobrir, assim como Paulo descobriu, a sua carreira, a sua missão. Então, olhe para Deus. Leia o manual do fabricante. Sabe, o apóstolo Paulo, antes de descobrir o seu propósito, o nome dele era Saulo. E Saulo era um homem muito culto, estudioso, letrado, falava vários idiomas, mas ele não conhecia o seu propósito. Então, do alto da sua arrogância, Saulo decidiu inventar um propósito para si. Esse mesmo Paulo que termina a vida dessa forma, não foi sempre assim. Ele desperdiçou muito tempo da vida dele. Então, do alto da sua arrogância, chega um determinado momento que Saulo decide criar e inventar um propósito para a sua própria vida. Lá em Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, fala um momento em que Saulo inventa um propósito para ele. Olha só o que diz Atos 9, de 1 a 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, isso era uma forma de chamar os discípulos de Jesus, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Saulo decidiu inventar um propósito para a vida dele. E o propósito que Saulo inventou foi esse: eu vou perseguir, eu vou prender, eu vou matar todos aqueles que são discípulos desse Jesus, eu vou limpar a terra desses vermes chamados cristãos. Então ele vai ao sacerdote e pede autorização e diz: eu quero fazer uma tarefa que ele considerava ser uma tarefa boa. Me dê autorização, me dê cartas para perseguir, para prender essa raça de cristãos. E ele recebe a autorização e ele sai à procura de cristãos, e esse era o propósito que Saulo havia inventado para si. Mas quando foi que Saulo de fato descobriu o seu verdadeiro propósito? Foi quando ele teve um encontro com Jesus. Ele tentou inventar um propósito, mas não fazia sentido algum, ele estava completamente perdido. Quando é que Saulo descobre o seu propósito?
quando ele tem um encontro com Jesus, justamente a caminho da cidade onde ele pediu autorização para ir perseguir os cristãos. E esse encontro com Jesus destruiu completamente o orgulho de Saulo. Não foi só um encontro com Jesus, foi um encontro com a humildade. Olha só o que diz Atos capítulo 9, versículo 3 e 8. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O texto continua: mas levanta-se e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Observe aqui, Saulo do alto da sua arrogância, ele decide criar um propósito para si, perseguir os cristãos, prender os cristãos e matar os cristãos. Mas aí ele tem, a caminho de Damasco, já tentando cumprir esse seu falso propósito, ele tem um encontro com Jesus em uma luz forte que aparece e ele cai ao chão. Ao contrário do que muita gente diz, ele não cai do cavalo. Aqui não tem cavalo, né? Aqui não diz que ele estava no cavalo, é suposição. A verdade é que ele cai no chão. Então Saulo cai ao chão e aí Jesus fala com eles: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. O Todo-Poderoso Saulo agora está caído no chão. Agora o Todo-Poderoso e arrogante Saulo está sendo repreendido na frente dos seus comandados. Observe que o texto diz que aqueles que estavam com Saulo ouviram tudo que Jesus disse, só não viam nada. Mas eles ouviram. Então está Saulo lá diante dos seus comandados, caído ao chão e sendo repreendido. E a voz dizia: você está perseguindo a pessoa errada. Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Imagina a vergonha de Saulo diante dos seus comandados, porque ele tinha inventado esse propósito e tinha chamado aqueles para segui-lo nesse propósito. E de repente ele é desmascarado na frente de todos. Esse seu propósito é errado. Ele é jogado ao chão e ele é desmascarado, repreendido na frente dos seus comandados. Depois Jesus ainda diz assim: levante-se e vá para a cidade, e lá alguém vai dizer a você o que é que você tem que fazer. Imagina Saulo, Jesus está dizendo: olha, você pensava que sabia de tudo, você é um cara inteligente, letrado, né, fala várias línguas, você que entende tudo, olha, você não sabe de mais nada. Você vai daqui, vai para a próxima cidade, e quando chegar lá você espere, porque alguém vai lá dizer o que é que você tem que fazer. E aí, para terminar de despedaçar o orgulho de Saulo, aqueles que eram os seus comandados o conduzem pela mão como quem conduz uma criança, porque ele estava cego e não conseguia ver, e agora se torna completamente dependente de todos, e eles o conduzem como quem conduz uma criança até a próxima cidade. Então, depois de ter o orgulho quebrado, triturado, Saulo finalmente está pronto para descobrir qual o seu propósito, qual o seu chamado e qual carreira é aquela que ele se referiu nos seus últimos dias que ele havia cumprido. Olha só Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai. Isso é Jesus falando a Ananias, um discípulo que teria que ir lá onde Saulo estava para falar com ele. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim, este quem? Saulo, este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Eis aí o propósito verdadeiro de Saulo, que agora depois passa a ser chamado de Paulo. E o propósito é ser um instrumento de Deus para levar a mensagem de Jesus aos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Aos reis, ou seja, as pessoas importantes, porque Saulo tinha conhecimento e instrução para falar às classes mais abastadas e também falar aos filhos de Israel. Esse é então o propósito verdadeiro de Paulo. E quando é que ele descobre esse propósito? Quando ele encontra com Jesus, quando o seu orgulho é triturado, então agora ele descobre o propósito verdadeiro para a sua vida. Nós temos que ser humildes para reconhecer que sem Deus nós não somos absolutamente nada, sem Deus não existe propósito algum, sem Deus não existe significado nenhum para a sua vida e nem para a minha. Você não é Deus, você não é o próprio Deus, você não é o seu Criador. Você não pode inventar um propósito para você. Você não pode inventar alguma coisa para você fazer e dizer que esse é o propósito da sua vida. Sem Deus, você não tem sentido algum. Sem Deus, você não tem valor algum. Sem Deus, você não é absolutamente nada, nem eu. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso é o que nós somos sem Deus. Não interessa se você tem dinheiro, não interessa se você está rico, não interessa se você não tem sentido, necessidade em nada. Está dizendo que se você não tem Deus, você é um infeliz, você é um miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição de todos os seres humanos que vivem uma vida sem Deus. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha só essa frase de Bertrand Russell. Este homem inglês, provavelmente um dos maiores filósofos ateus dos últimos séculos. Mas olha o que ele diz: a menos que você assuma a existência de Deus, as questões de significado e propósito da vida são irrelevantes. O que é que esse ateu está dizendo? Ele está dizendo, olha, se você não acredita, assim como ele não acredita que existe Deus, então não perca seu tempo procurando um sentido para a vida, não perca o seu tempo buscando um propósito para a vida, não perca o seu tempo buscando um significado para a vida, porque se Deus não existe, então não existe sentido nenhum na existência humana. É o que ele acha, a vida dele não tem valor algum, não tem sentido algum. Quem está dizendo isso é um ateu. Se você tira Deus da equação, então tudo perde valor. Se você tira Deus da equação, então nada tem valor. Então veja bem, se Deus não existe, você não passa do fruto do acaso, de um acidente cósmico. Então adivinhe só, você não tem valor algum. A sua vida não tem importância alguma. Não existe um propósito para você. Você é um acidente. Sua vida não tem valor. Não há significado algum se você tira Deus da equação. Mas existe uma boa notícia. E a boa notícia é: Deus existe sim. E não somente Ele existe, como Ele criou todas as coisas, e Ele criou você. Se você pegar a sua Bíblia, se você abrir sua Bíblia, na primeira página, no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito lá: no princípio criou Deus. No princípio Ele criou todas as coisas. A Bíblia começa aí dizendo que existe um Deus e que esse Deus é o Criador de todas as coisas e que todas as coisas foram feitas por meio dEle, pelo seu poder e pela sua vontade. Então a boa notícia é: Deus existe e Ele criou todas as coisas, isso inclui você. A segunda boa notícia é: tudo que Deus cria, Ele cria com um propósito. Olha só o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 4. Provérbios capítulo 16, versículo 4, ele diz: o Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo
com um propósito. Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada sem sentido. Tudo que Deus criou tem um propósito, tem um motivo. Toda pedra tem a sua finalidade, toda planta tem o seu propósito, cada animal tem o seu propósito. Ele criou você, e se Ele criou você, adivinhe só, você também tem um propósito, e tem um significado, e tem uma missão, e tem um chamado. Amém? Olha só essa outra frase. Edwin Cook, ele é um professor de biologia da Universidade de Princeton. Olha só o que ele diz sobre a questão da existência de Deus, de um Criador. Ele diz: a probabilidade de a vida ter se originado de um acidente é comparável à probabilidade de um dicionário ser o resultado de uma explosão em uma biblioteca. Essa mesma probabilidade, está lá a biblioteca cheia de livros e plum, explodiu. E as letras dos livros saltaram, e os pedaços de papel saltaram e formaram um livro, um dicionário, tudo na ordem certa, o A, o B, tudinho. É a mesma probabilidade ou algo semelhante do universo que nós vivemos ter sido formado ao acaso, sem que exista um Criador, uma mente pensante por trás de tudo isso. Se você quer saber se Deus tem um propósito para a sua vida, então é só você dar uma checada aí no seu peito. Se tiver um negócio batendo aí, isso significa que Deus tem um propósito para você, porque você está vivo. E se você está vivo, é porque Deus ainda está te dando a chance de cumprir o teu propósito. Quando alguém morre, não significa que cumpriu o seu propósito, mas significa que acabou o tempo que Deus deu para que você cumprisse o seu propósito. Então, se você tem um tempo limitado, a melhor coisa a fazer é buscar em Deus descobrir o seu propósito. O único meio de você descobrir o seu propósito é olhar para Deus, sendo humilde diante dEle, reconhecendo que você não sabe nada, e não sabe nada nem a respeito de si mesmo, a menos que você busque nele as respostas. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1,16 diz: pois todas as coisas, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tudo começou com Ele e encontra nele o seu propósito. Então a primeira coisa que você precisa é ser humilde para reconhecer que você não vai encontrar o propósito para a sua vida buscando em você mesmo, mas naquele que te criou, Deus. Amém? Pegue seu esboço aí. Segunda coisa que você precisa. Por que é que eu preciso de humildade? Precisamos de humildade para nos render completamente a Deus e admitir que o mundo não gira em torno de nós. Precisamos de humildade para nos render completamente a Deus e admitir que o mundo não gira em torno de nós. Diga para a pessoa ao seu lado: o mundo não gira em torno de você. Diga. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz assim: que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É isso que é a vida, é isso que somos nós. Somos como a neblina que aparece por um pequeno período de tempo e depois se dissipa, se vai. Olhe para a história da humanidade apenas e você vai ver que você é apenas alguém que apareceu como um flash na história e foi embora. Vai ser assim. Por mais que você consiga esticar os seus dias, na verdade ninguém consegue esticar, por mais que Deus te dê mais dias, às vezes nós podemos encurtar, mas não esticar. Quem nós pensamos que somos para pensar que o mundo deve girar em torno de nós?
Quem nós pensamos que somos para achar que Deus tem a obrigação de nos servir e de realizar os nossos sonhos e os nossos projetos e as nossas vontades? Hoje nós vivemos, em grande maioria, nós vivemos um cristianismo humanista, o que é uma contradição. Um cristianismo em que Cristo não é o centro, mas o homem é o centro. Um cristianismo voltado para o homem e não voltado para Deus. Vivemos uma religiosidade onde Deus é tido como nosso servo, mesmo que você não tenha se dado conta disso. Mas costumamos tratar Deus como nosso servo. E nós costumamos nos comportar como sendo os seus senhores. O Deus com D minúsculo, que muitos cristãos adoram, ele se parece muito mais com o Papai Noel do que com o Yahvé da Bíblia, com o Jeová da Bíblia, com aquele lá de Gênesis capítulo 1. O Deus que nós cristãos muitas vezes adoramos parece mais o gênio da lâmpada, que você começa a pedir as coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, já que eu consegui a lâmpada, então eu tenho o direito de pedir. E o gênio tem a obrigação de me atender. Nós meio que servimos a um Deus manipulável, um Deus que recebe ordens, um Deus que recebe determinações dos seus adoradores. Já viu pessoas dizendo: Deus, eu não aceito Deus. Deus, eu determino. Deus, o Senhor tem a obrigação de me abençoar. Vocês já ouviram isso? Já ouviram esse discurso? Eu já ouvi várias vezes. Espera aí, então alguma coisa errada. Não parece nada com o Deus da Bíblia, nem com os servos da Bíblia. Vivemos um cristianismo orgulhoso e prepotente, que não vem a Deus para oferecer-se em sacrifício a Ele, mas sim para buscar a sua própria prosperidade, buscar a sua bênção, buscar a sua vitória, buscar a sua cura, buscar a sua unção, buscar alguma coisa. E se esse Deus a quem eu estou servindo não cuidar bem de mim, não resolver os meus problemas do jeito que eu penso que Ele tem que resolver, se Ele não evitar que as coisas ruins aconteçam comigo, se Ele não me proteger direitinho, então eu também não sirvo mais a Ele. Ou você não conhece alguém que já abandonou a fé porque acha que Deus não cuidou dele como deveria cuidar, ou não deu a ele o que ele queria dar. Então nós vivemos uma fé mais ou menos assim: Deus é o meu servo, então trate de cuidar de mim, trate de evitar que qualquer mal chegue perto de mim, trate de evitar que eu sinta qualquer tipo de dor, trate de me dar aquilo que eu preciso. E aí nós ordenamos a Ele, nós mandamos nele, e isso não está certo, está ao contrário, não está parecendo com o que tem aqui na Bíblia. Meio que o cristianismo, a religiosidade, não é nem o cristianismo, a religiosidade tornou-se apenas um mecanismo para tornar a vida das pessoas mais confortável. Então, quer parar de sofrer? Venha para Jesus. Já viu isso? Pare de sofrer. Já ouviu essa frase? É bem divulgada aí na mídia. Pare de sofrer. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca prometeu isso. Pare de sofrer. Venha para mim e pare de sofrer. Compare essa frase com a que nós acabamos de ler agora há pouco em Atos 9, 15 e 16 sobre o propósito de Paulo. Olha só, mas o Senhor, Atos 9, 15 e 16, mas o Senhor lhe disse:
vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Agora preste atenção. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha o que é que Jesus está dizendo a respeito de Paulo. Eu vou mostrar a ele o quanto é importante sofrer por causa do meu nome. O que foi que Jesus diz? Nesse mundo vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Serão mortos por causa do meu nome. Aí você olha para a vida dos discípulos, dos apóstolos. Foram homens completamente realizados como Paulo, que chega no final da vida e diz: combati o bom combate, completei a carreira. Um homem satisfeito, realizado. Mas um homem que não viveu um mar de rosas, não. É tanto que a tradição cristã diz que ele morreu decapitado. Olhe para a vida daqueles homens que foram açoitados, foram presos. E agora compare com o cristianismo que nós queremos viver hoje, com um Deus que não pode deixar que nada de ruim aconteça conosco, porque senão nós ficamos ofendidos com Ele, e aí nós não adoramos mais a Ele. Quem é o servo e quem é Deus nessa história? Aí eu olho para esse cristianismo que nós vivemos e olho para o cristianismo vivido lá no Iraque, lá na Líbia, lá no Afeganistão, onde enfileiram lá, o Estado Islâmico está enfileirando lá os cristãos vestidos de laranja e dando tiro na cabeça e executando todos eles porque adoram a Jesus. E cada vez que matam daquele, nasce mais uns 10 cristãos, começam a crer em Jesus. Eu fico, faz sentido essa nossa crença em Jesus? Nós cremos em Jesus somente para essa vida. Nós queremos crer somente para essa vida, para tornar a minha vida aqui melhor. Gente, está faltando a perspectiva do eterno. Você não chegou em casa, isso aqui é um acampamento. Então eu estacionei meu carro ali na rua e veio um cara, roubou e levou meu carro, então eu não quero mais servir esse Deus não. Porque eu deixei meu carro aqui, Deus agora é o flanelinha, é o vigia de estacionamento? Então porque roubaram teu carro, agora você não serve mais a Deus. Problema seu. Sabe quem é Deus sem você? Deus. E sabe quem é você sem Deus? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Gente, a gente está invertendo tudo. O que tem de gente reclamando de Deus, reclamando de Deus. Espera aí, vamos ler a Bíblia. Nós devemos nos render e nos prostrar diante de Jesus. Não para Ele nos servir, não para Ele tornar a nossa vida mais confortável, mas nós devemos nos render e nos prostrar diante de Jesus, porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não temos propósito algum, sem Ele nós não temos significado, sem Ele somos pobres, cegos e nus, sem Ele nós não temos salvação nem vida eterna, sem Ele nós vamos fritar no inferno. Então é por isso que a gente tem que se prostrar diante de Jesus. Não é para Ele nos servir. Se Jesus não der mais nem um palito de fósforo para você, você ainda está devendo a Ele, porque Ele deu a vida por você. Por isso a gente precisa de humildade para reconhecer que o mundo não gira em torno de nós, mas o mundo gira em torno de Deus e não em torno de nós. Quem somos nós para pensarmos que Deus pode nos servir? Será que nós nunca lemos Romanos capítulo 9, versículo 20 e versículo 21? Olha só o que Paulo mais uma vez nos ensina aqui. Paulo 9, 20 e 21, aliás, Romanos 9, 20 e 21, Paulo diz: mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que fez o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro
ele pode fazer 2 potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. Ele pode pegar o barro e fazer um pote para ser um jarro decorativo em cima da mesa de jantar. E ele pode fazer um outro pote de barro para ser aquele que fica onde são lavados os pés dos convidados. Ele diz, o dono do barro é que decide o que faz, e o pote não chega para o oleiro perguntando, por que você me fez assim? E Paulo começa perguntando, mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Nós não podemos nos esquecer que nós somos apenas o barro, e Deus é que é o oleiro. Render-se a Deus é admitir que Deus está no controle de tudo, inclusive no controle da minha vida. E render-se a Ele é eu começar a querer parar de mandar e começar a cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo, e não querer que Ele abençoe aquilo que eu decidi fazer. Paulo, mais uma vez, nos dá uma palavra, Romanos capítulo 6, versículo 13. Para encerrar esse ponto, diz assim, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, aquilo que eu falei, se Jesus não te der nem um palito de fósforo a mais do que você já tem, você ainda está devendo a Ele. É isso que Paulo está dizendo, você tem que agir como alguém que foi trazido da morte para a vida. Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito, ou seja, a fim de fazer a vontade dEle. Quem usa quem aqui? Deus usa o vaso, não o vaso usa o oleiro. Então, como quem reconhece que saiu da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus para ser usado por Ele, para fazer o que Ele quer fazer e não o que você deseja fazer. E para isso você precisa abrir mão do seu orgulho e assumir a sua condição de servo. Alguém disse amém? Por que precisamos de humildade? Você segura aí na cadeira. Você acha que o negócio estava bom? Segura aí. Por que precisamos de humildade? Complete. Precisamos de humildade para aprender com os nossos erros e reconhecer que a maioria das nossas dores são causadas por nós mesmos. Precisamos de humildade para aprender com os nossos erros e reconhecer que a maioria das nossas dores são causadas por nós mesmos. Esses dias, você liga o jornal, está lá, morre o cantor, meu nome lá, Cristiano Araújo. Aí você troca o canal, Cristiano Araújo. Vai para a internet, Cristiano Araújo. Só falou disso. Mas não quero nem discutir sobre isso. Mas uma coisa me chamou a atenção, e eu não poderia deixar de usar como exemplo aqui. O pai dele lá, chorando a dor de um pai que perdeu o filho, e isso é compreensível. Ele diz assim para o repórter, para a câmera, ele diz, eu só queria que me respondesse uma coisa. Ele diz, Deus realmente existe? Aí eu pensei, é muito bonito um negócio desse. Claro que Deus é maduro o suficiente para relevar o que um pai no momento de dor diz, mas isso traz para a gente refletir aqui. Deus realmente existe? O filho morreu e aí ele começa a pensar, Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele tinha estado lá e não tinha deixado meu filho morrer naquele acidente. Então Deus agora é o quê? É o guarda-costas do filho dele. Vocês, mas a Bíblia não diz que Deus vai proteger. Gente, a Bíblia diz que Deus vai proteger, mas a Bíblia está dizendo que você é eterno, que você nunca vai morrer, um dia você vai morrer. Então Deus não protegeu. Gente, tem que ter discernimento. Aí eu pensei assim, é muito bonito esse negócio. Porque
o filho dele morreu, aí ele pergunta se Deus existe. O rapaz escolheu viver uma vida como se Deus não existisse. Por que eu estou dizendo? Aí está julgando o rapaz. Eu estou dizendo isso só com base naquilo que foi divulgado a respeito dele durante todas essas reportagens. Primeiro, diz que o rapaz tinha 29 anos, já tinha 2 filhos, um de cada mãe. E a namorada que morreu com ele no acidente não era nenhuma dessas mães. Olha o estilo de vida que esse rapaz estava vivendo. Então o rapaz leva um estilo de vida de farra, de sexo sem compromisso, de responsabilidade. Isso é um estilo de vida como quem vive sem conhecer a Deus. Aí ele entrega a direção do carro que ele vai ser conduzido a uma pessoa que aparentemente agiu, se não era, mas agiu com irresponsabilidade, porque vinha em alta velocidade. E parece que não dormiu o suficiente antes da viagem, parece que curtiu o show e dormiu no volante. Depois ele decide, segundo o que a polícia rodoviária diz, pelo que aconteceu, que os 2 foram arremessados para fora do carro, mas o motorista e o carona não sofreram nada, ou só coisas leves, porque estavam de cinto. Eles desrespeitaram uma lei e uma conduta de segurança e andaram no banco de trás sem cinto. Aí agora que morreu, a culpa é de quem? É de Deus. Eu digo sempre assim, gente, não é fácil ser Deus, porque tudo é culpa de Deus. Se ele fez sucesso, é o talento dele, mas se ele morre, foi Deus que levou. Foi Deus que não protegeu. Ou então Deus não existe, porque se existisse, tinha evitado que ele morresse. Mas esse pai não é o único a pensar assim sobre Deus. Nós fazemos isso o tempo todo. Ah, meu casamento acabou. Deus, onde está o Senhor? O Senhor existe. Ah, minha família se desfez. E Deus, onde está? Ele existe. Ah, os meus filhos se envolveram com drogas, com prostituição, com a criminalidade. Deus, onde está o Senhor? O Senhor existe. O meu patrão me demitiu, me mandou embora, e eu quero saber de uma coisa: Deus existe? E eu poderia passar a noite inteira dando exemplos de coisas que acontecem conosco e a gente começa a questionar: Deus, onde tu estavas? Que não me livrou disso. Se depois de cada tombo nós nos apressarmos em culpar a Deus, ou culpar as pessoas, culpar os outros, nós estamos nos preparando para cair outras vezes. Enquanto nós não tivermos a humildade para reconhecer que a maioria das nossas dores, que a maioria dos nossos fracassos são por causa das nossas escolhas erradas que fazemos, nós vamos continuar fazendo as mesmas escolhas erradas e levando os mesmos tombos e sentindo as mesmas dores durante o tempo que tivermos por aqui ainda. Quem passou por um divórcio e não teve a humildade para aprender, para reconhecer onde errou, vai casar de novo e vai se divorciar outra vez, porque acha que o problema foi só do outro. Aquela mulher que eu tinha que não prestava, aquele marido que não prestava, mas agora vai ser diferente. E aí o próximo não vai prestar de novo, porque você não reconheceu os seus erros e você volta a cometê-los novamente. É aquela pessoa que foi demitida e não teve a humildade de parar e reconhecer onde errou, onde falhou, para que aquela demissão acontecesse. E aí ele arruma outro emprego, depois vai ser demitido de novo, porque não cresceu, não aprendeu, não teve humildade para ver onde errou e se consertar. Na vida nós temos 2 opções. Nós podemos viver de forma orgulhosa, colocando a culpa nos outros, dos nossos fracassos nos outros e em Deus, e continuarmos fracassando. Ou nós podemos viver de forma humilde, reconhecendo nossos erros, aprendendo com eles e não cometendo mais os mesmos erros, ou pelo menos evitando o máximo, e aí sim conseguiremos ter um futuro melhor.
A questão é, se você descobrisse que tinha poucos dias de vida, na verdade você tem, mas se você descobrisse que são pouquíssimos os dias de vida, então eu acredito que você escolheria viver da segunda forma, humildemente, reconhecendo seus erros e aprendendo com eles para não gastar os últimos dias errando novamente naquilo que você já errou durante toda a vida. Na nossa vida não existe azar, na nossa vida não existe karma, na nossa vida existe sim consequência das nossas escolhas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A famosa lei da semeadura. Você colhe, logicamente, aquilo que você planta. O seu futuro será o resultado da colheita que você faz no seu presente. O que é que você anda plantando hoje? Pois é isso que você vai colher amanhã. Que escolhas você anda fazendo hoje? Pois você vai colher o resultado dessas escolhas amanhã. Josué capítulo 1, versículo 2 e versículos 7 e 8. Eu vou ler o texto e depois vou explicar para vocês. Dentro desse assunto que estamos falando. Diz assim: o meu servo Moisés está morto. Agora você, está dizendo para Josué, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Seja forte e muito corajoso. O texto continua. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Em outras versões diz, será bem sucedido. O texto continua. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. O texto começa no início, Deus revelando ou lembrando o plano de bênção que ele tinha para o povo de Israel e para Josué, que era atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra prometida que há séculos aquele povo esperava. Mas em seguida Deus revela o que Josué precisava fazer para ter sucesso em se apropriar do plano de bênção que Deus tinha para ele. Ele diz, leia o livro da lei, medite nele de dia e de noite e viva de acordo com ele, não se afaste dele para nada. Resumindo, Deus está dizendo, Ele tem um plano que é sempre o melhor para você. Deus tem sempre o melhor para você, nem sempre é o mais confortável, nem sempre é o que você quer, mas é sempre o melhor para você. Deus tem sempre o melhor para você, para a sua vida, mas dependendo das suas escolhas, você pode nunca viver o propósito e o plano que Deus tem para você. Porque desse povo inteiro que saiu do Egito, onde eram escravos, milhares e milhares de pessoas, somente 2 entraram na terra prometida. Os que entraram com Josué já eram filhos daquela geração, não foi dos que saíram do Egito. Os que saíram do Egito morreram pelo deserto, sem nunca experimentar, sem nunca viver as promessas e o propósito e o plano de bênção que Deus tinha para eles. Porque ao longo da caminhada no deserto, eles fizeram as escolhas erradas. Eles plantaram desobediência e colheram sofrimento, dor e morte. Sejamos humildes para reconhecer os nossos erros e aprendermos com eles, pois o tempo que temos é pouco e precioso demais para desperdiçarmos de forma orgulhosa, colocando a culpa em Deus e nos outros. Os sofrimentos têm o poder de nos fazer ficar mais fortes, sim, mais dependentes de Deus, mais experientes, mas se, e somente se, tivermos humildade para reconhecer os nossos erros e aprender com eles. Se você não reconhece seus erros, se você não aprende com eles, eles não vão tornar você mais forte, mais experiente.
vão tornar você mais fraco, e você vai errar de novo, e vai cair de novo. Para concluir, eu quero ler para vocês a ilustração da borboleta. O menino vê uma borboleta lutando para sair do casulo. E ele, compadecendo-se dela, resolve ajudá-la. Ele pega um canivete e cuidadosamente corta o casulo e liberta a borboleta daquele esforço, dor e sofrimento. Depois ele coloca na palma da mão e espera que ela voe. Mas, para a surpresa dele, ela não consegue voar. Suas asas estão molhadas e fracas, e pouco tempo depois, a borboleta está morta. O que o menino não sabia é que o sofrimento e a dor e o esforço para sair do casulo é extremamente necessário para a sobrevivência da borboleta. É esse esforço, esse sofrimento e essa dor que ela passa que fortalece as suas asas e capacita para voar e ser bela como ela é. Na nossa vida também é assim. Nossos sofrimentos e dores têm o poder de nos fortalecer, nos tornar mais experientes e mais íntimos de Deus também. É isso que Deus faz. Quando Ele permite que nós passemos por momentos de dor, de sofrimento, de perseguição, de injúria, de tragédia, de perda, Ele está nos deixando ser fortalecidos. Isso serve para deixarmos de sermos lagartas rastejantes e nos tornarmos borboletas voadoras. Isso é claro, se humildemente nós aprendemos a reconhecer os nossos erros e a aprender com as nossas faltas. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração, querido.